Olá, meu nome é Juliana Orlando, eu sou psiquiatra e médica do sono e hoje eu vou falar para vocês sobre o transtorno de insônia. O transtorno de insônia é o distúrbio do sono mais comum. A prevalência dele chega a acometer 1/3 da população com sintomas de insônia. A maior prevalência se dá entre as mulheres, sendo que 40% a 50% dos indivíduos que têm insônia também têm algum transtorno mental. A insônia persistente, ela é fator de risco para desenvolvimento de depressão e também é sintoma residual da depressão. Então, daí a importância da gente tratar tanto a insônia quanto a depressão quando são comorbidades. Esse paciente vai ter uma dificuldade principalmente em manter o sono como um sintoma mais comum do transtorno de insônia. Já quando a gente vai falar de transtorno de insônia por si só, a insônia inicial e a de manutenção são as apresentações mais comuns que esses pacientes têm. O diagnóstico clínico, ele se dá através de relato retrospectivo desse paciente a respeito do sintoma que ele tem ao longo do dia, ao longo da noite, de uma forma subjetiva, e a gente utiliza para isso muito o diário do sono, como a gente vai ver mais à frente. Esses pacientes se queixam de prejuízos funcionais, sintomas diurnos como fadiga, sonolência diurna, alteração de atenção e memória, com irritabilidade, uma certa labilidade emocional, sintomas de depressão e de ansiedade também são muito comuns. Existe um certo círculo vicioso que vai acontecendo com esse paciente por conta de ficar cansado, ele acaba tendo também um estado de alerta, uma preocupação excessiva com relação ao sono, e isso vai culminar com hábitos inadequados que vão propiciar a piora desse sintoma de insônia. Quando a gente pensa nisso, pode ter uma melhora quando esse indivíduo está longe da sua rotina, está longe da sua cama habitual. E como que o DSM-5 ele vai trazer os critérios diagnósticos para transtorno de insônia para a gente? Então, esse paciente ele tem que relatar uma insatisfação predominantemente com a quantidade ou a qualidade do sono, que vai ser associado a um ou mais dos seguintes sintomas. Então, ele vai referir uma dificuldade para iniciar o sono, ou no caso de crianças, uma dificuldade para começar a dormir sem a interferência de um cuidador, vai falar sobre uma dificuldade para manter o sono com despertares frequentes ou um problema para voltar a dormir depois que desperta, e no caso das crianças não conseguem dormir sem a intervenção de um cuidador quando despertam à noite. Além disso, o paciente pode também se queixar de acordar muito antes do horário habitual, do horário desejado, com uma incapacidade de voltar a dormir. Para ser considerado um transtorno, a gente tem que ter sofrimento significativo e prejuízo social, seja ele profissional, acadêmico, social, comportamental ou alguma outra área da vida do paciente que seja importante e relevante. Esses sintomas têm que estar presentes 3 vezes por semana ou mais, há no mínimo 3 meses, e a gente tem que ter a certeza que esse indivíduo está tendo uma oportunidade adequada para dormir. Não é só assim uma falta de local adequado, com um excesso de luminosidade, barulho, que não permite ele que durma. A gente tem que também descartar outros transtornos do sono, como uma possível causa dessa insônia, outras doenças clínicas, outros transtornos mentais, descartar também o uso de substância, uso de drogas ou medicamentos que podem estar causando essa insônia. O DSM-5, ele também subdivide o transtorno de insônia em especificadores com comorbidade mental causada por transtorno que não é relacionado ao sono, por exemplo, incluindo o transtorno por uso de substâncias, ou então com alguma outra comorbidade médica ou com algum outro transtorno do sono. Aqui é importante a gente frisar que já foi descartado esses transtornos como uma causa da insônia. Então a gente descreve eles como uma comorbidade, eles acontecem junto com a insônia, eles não são a causa da insônia.
insônia. Se isso acontece, a gente pode codificar eles pelo código do DSM-5 780.52 ou pelo CID-10 G47.00 para os 3 subtipos de insônia, tá? E além disso, a gente pode acrescentar o código da comorbidade que possa existir juntamente com a insônia, se ela for relevante, tanto se for um transtorno mental, quanto se for um transtorno do sono ou um transtorno clínico. Dentro dos especificadores por tempo dessa insônia, a gente pode e deve especificar mesmo quando não fecha critério para um transtorno de insônia. Por exemplo, é uma insônia episódica, ela está acontecendo há um mês ou menos, até 3 meses, a gente não caracteriza como um transtorno de insônia, mas já chama a atenção que possa acontecer, por exemplo, episódios recorrentes com mais de 2 episódios por ano e então ser um fator de risco para um transtorno de insônia, que é uma insônia persistente, que dura mais de 3 meses. Quando essa insônia é aguda, dura 3 meses ou menos do que 3 meses e tem os outros critérios diagnósticos, a gente pode sim e deve especificá-la ali como outro transtorno da insônia especificado. E aí, como é que a gente vai descomplicar tudo isso que a gente viu aí e ainda vai ver de insônia para vocês conseguirem lembrar melhor? Eu vou trazer para vocês. Bom, então eu trouxe para vocês a insônia com um grande triângulo para vocês lembrarem de 3 itens de cada vez para ficar uma forma mais fácil de memorizar a insônia e as características principais que a gente tem que pensar aí. Então, para o diagnóstico da insônia, é um diagnóstico clínico, que ele vai depender de uma boa anamnese e para isso a gente vai contar com o diário do sono. No diário do sono, a gente vai investigar os hábitos desse paciente, tanto noturno quanto diurnos, as causas possíveis psiquiátricas que podem estar causando essa insônia ou então causas clínicas medicamentosas, tá? Considerando isso, a gente, para dar o diagnóstico de insônia, o paciente tem que ter uma dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono ou então um despertar precoce, que deve acontecer há 3 meses ou mais, 3 vezes na semana ou mais, e tem que ter um prejuízo funcional ou um prejuízo diurno associado. Já para o tratamento da insônia, a gente vai ter como pilar a higiene do sono, a terapia cognitivo-comportamental para insônia e o medicamento quando se faz necessário. E como que se dá o tratamento para a insônia propriamente dito? Então, a primeira linha de tratamento para insônia vai ser a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia. Essa terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, ela se sugere que seja feita em 4 a 8 sessões, que dure de 60 a 90 minutos no máximo, e ela usa como um dos componentes da terapia a higiene do sono. Então, por conta disso e sabendo disso, a gente tem que conhecer a higiene do sono muito bem e já começar essa orientação a partir do momento que a gente dá o diagnóstico para esse paciente. E como que a gente vai orientar isso? Então, a higiene do sono tem que ser orientada a partir de uma rotina muito regrada para esse paciente que tem um transtorno do sono, com prática de atividade física regular, idealmente 3 vezes por semana, de preferência que seja no período da manhã, com uma exposição à luz solar natural e que se evite uma prática de atividade física intensa no período da noite, principalmente 2 horas antes do horário de dormir. Esse paciente é ideal que a gente sugira uma alimentação regrada, evitando exageros alimentares próximo ao horário de dormir e também evitando que fique com fome, que isso prejudique o seu sono. A utilização de cafeína deve ser reduzida ao máximo, principalmente após as 3 da tarde, ou outros alimentos estimulantes, ou utilização de cigarro também pode atrapalhar o sono desse paciente. Além disso, ficar muito tempo na cama quando não consegue dormir, seja de dia, evitando cochilos durante o dia, ou ficar na cama para outras atividades que não seja dormir, ou então, de noite, tentou dormir, imagina que faz uns 20 minutos que rolou para um lado, rolou para o outro, não consegue dormir, levanta, vai fazer outra coisa, quando voltar ao sono, volta para a cama. Então são medidas que a gente já tem que conhecer muito bem e orientar muito bem nosso paciente e que vai ser o pilar para a terapia cognitivo-comportamental, que é a primeira linha para o tratamento. Agora,
pensando que o paciente pode não ter acesso à terapia cognitiva comportamental, não aderiu bem, ou eventualmente não teve uma resposta, ou é um paciente que está dormindo 6 horas ou menos de sono, a gente pode pensar e deve começar uma medicação. Dentro das medicações, a rameuteona, na dosagem de 8 miligramas, é utilizada para uma insônia inicial, sendo recomendada a utilização 30 minutos antes do horário de dormir. Pela Academia Americana de Medicina do Sono, existe uma recomendação fraca. A recomendação para as medicações pela Academia Americana de Medicina do Sono, elas são todas fracas mesmo, tá? O Zolpidem, ele também tem essa recomendação para insônia inicial, quando o Zolpidem na dosagem de 5 a 10 miligramas, também sendo uma recomendação fraca, e pode ser utilizado para insônia de manutenção o Zolpidem de liberação prolongada na dosagem de 6,25 miligramas, e a Zolpiclona na dosagem de 7,5 miligramas é recomendada tanto para uma insônia inicial quanto de manutenção, e a Exopiclona na dosagem de 2 a 3 miligramas para insônia inicial e de manutenção também, não tendo uma recomendação pela Academia Americana de Medicina do Sono, mas tendo uma liberação pela FDA e pela Anvisa, tá? Todas essas medicações drogas Z, o Zolpidem, a Zopiclona e a Exopiclona, são orientadas a serem utilizadas na hora de deitar, para evitar as parassonias que ocorrem por conta dessas medicações muitas vezes. Além disso, se sugere que o tempo máximo seja de 4 semanas de utilização, para que a gente evite o risco de abuso dessas medicações, tá? Além disso, para pacientes idosos, se sugere que se inicie com metade da dose, tá? A quetiapina é uma medicação que ela é de utilização off-label para insônia, mas por conta de estar sendo muito utilizado, já tem diversos artigos trazendo a possibilidade de ser utilizada na dosagem de 25 até 100 miligramas, próximo ao horário de dormir, para um paciente que tenha um transtorno psiquiátrico associado com um relato aí de uma melhora para insônia inicial, de manutenção e tanto para o despertar precoce. As medicações antidepressivas que a gente tanto usa para insônia, elas têm um uso off-label, nenhuma delas é aprovada pela Anvisa para utilização na insônia propriamente dito. Então, elas são opções, por exemplo, a doxepina na dosagem de 1 a 6 miligramas no Brasil pode ser manipulada para utilização para transtorno de insônia, ela é aprovada pela FDA para insônia de manutenção. Nos Estados Unidos, na dosagem de 3 a 6 miligramas, 30 minutos antes de dormir, tendo uma recomendação fraca pela Academia Americana de Medicina do Sono. Já a amitriptilina, na dosagem de 25 miligramas, ela só seria sugerida assim, a utilização antes de dormir para um paciente que tem uma depressão já diagnosticada ou quando a gente não tem outra opção mesmo de medicação para esse paciente. A mesma coisa se faz para a agomelatina, na dosagem de 25 a 50 miligramas, ao deitar para um paciente que tenha uma depressão comórbida, essa insônia, tá? A trazodona pode ser utilizada na dosagem de 25 a 150 miligramas, de 30 a 90 minutos antes de dormir. Aparentemente, pelos estudos, demonstra uma melhora na qualidade e na manutenção do sono, e pela Academia Americana de Medicina do Sono é sugerida para tratamento da insônia de manutenção e inicial. A mirtazapina se sugere na dosagem de 7,5 miligramas até 30 miligramas, demonstra uma melhora da qualidade do sono, com aumento dos sonos do tipo N3 mais profundos, e é recomendado para o paciente que tem um diagnóstico comórbido de depressão ou quando a gente não tem outra opção de tratamento. Já a melatonina, ela é indicada para os transtornos do ritmo circadiano, não tem evidência e não que apoie o uso dela para insônia. A Academia Americana de Medicina do Sono, inclusive, sugere não ser utilizada para insônia, mas é uma sugestão de não utilização que também é fraca, então não há uma total proibição. Então ela pode ser utilizada em idosos, por exemplo, ou em crianças que tenham um transtorno do espectro autista, por exemplo, que possa estar associado aí com um transtorno de insônia. Os benzodiazepínicos também não são recomendados para insônias que a gente possui no Brasil, com uma possibilidade quando a gente tem alguma comorbidade que é conhecidamente comprovada que se melhore com o uso de benzodiazepínico, como um caso de epilepsia, por exemplo.
Agora, a Academia Americana de Medicina do Sono aprova como uma recomendação fraca o uso do triazolam e do temazepam, que não existem no Brasil, sendo que o triazolam é indicado para insônia inicial e o temazepam para insônia inicial e de manutenção. E o que a gente tem de novidade para insônia, então eu vou trazer para vocês. Bom, então como novidade aí para insônia, se espera a liberação de medicações em curto, médio prazo, aí a gente tem as medicações DORA, que são os antagonistas dos receptores de orexina, da hipocretina. Eles não estão disponíveis no Brasil, mas já estão disponíveis em alguns países e existe aí a possibilidade de serem liberados no Brasil em curto prazo. O sulforexanto foi a primeira medicação utilizada do tipo DORA. Ele é um antagonista dual dos receptores de orexina, do OX1 e OX2. Ele melhora a latência, a manutenção e a qualidade do sono e os sintomas diurno, mesmo após 1 ano de uso. Se recomenda a utilização dele na dosagem de 10 a 20 miligramas, 30 minutos antes de dormir, até no máximo aí 7 horas antes do horário previsto desse paciente acordar. Tá? O darodexanto, na dosagem de 25 a 50 miligramas, também se sugere essa utilização da mesma forma que o sulforexanto, 30 minutos antes de dormir e até no máximo 7 horas antes do horário previsto para acordar. Ele é uma medicação que vai se ligar, na verdade, nos receptores A e B da orexina. Tem estudos randomizados já mostrando uma resposta boa em pacientes que utilizam até 1 ano, sem sinais de tolerância, sem sinais de dependência física ou rebote, tá? E como novidade dos medicamentos DORA, a gente tem o lemborexanto na dosagem de 5 a 10 miligramas. Esse medicamento é sugerido utilização na hora de dormir, é uma medicação que atua nos antagonistas também de OX1 e OX2, como o sulforexanto, mas tendo uma maior afinidade pelo OX2, e isso aparentemente traria uma menor duração de ação, com um menor risco de sonolência residual no dia seguinte. Mas mesmo assim, também se sugere a utilização até no máximo 7 horas antes do horário previsto para acordar. É uma medicação que demonstra aí uma diminuição na latência para o sono, então a pessoa vai começar a dormir mais rápido e aumento de sono REM em idosos. Já é aprovado lá no Canadá, nos Estados Unidos e no Japão para o tratamento de insônia inicial e para insônia de manutenção, tá? Como uma outra novidade que acabam perguntando sempre, o uso do CBD, do canabidiol para insônia. Como é que tá isso? A Academia Brasileira de Sono, ela traz aí que, na verdade, até o momento, não há estudo ou qualquer diretriz que demonstre uma eficácia ou que indique o uso do canabidiol para o tratamento da insônia, seja insônia exclusivamente ou seja insônia comórbida. Então, até o momento, a gente não indica o CBD para o tratamento da insônia. E como que a gente vai resumir aí tudo isso de insônia? Vamos tentar deixar tudo mais simples. E para resumir, né, então o diagnóstico da insônia, ele é um diagnóstico clínico que a gente vai contar principalmente com o diário do sono, para ter bem descrito o comportamento e sintomas desse paciente. Lembrar que é uma dificuldade em iniciar ou manter o sono ou um despertar precoce que deve acontecer 3 vezes ou mais por semana a 3 meses ou mais e tem que ter um sofrimento ou prejuízo associados, tá? Os sintomas que a gente vai ver vão ser de fadiga, sonolência, piora da dor, desatenção, irritabilidade, sintomas depressivos e ansiosos. Como fator de risco, a gente tem pacientes do gênero feminino, ter uma idade avançada, ter uma predisposição familiar, então há um histórico de familiares que têm o mesmo sintoma, tem um temperamento mais ansioso descrito dessa pessoa, com um relato de já ter uma má higiene do sono muitas vezes associado com o uso, por exemplo, de muita cafeína e com iluminação à noite. A primeira linha de tratamento é a terapia cognitivo-comportamental para insônia e as medicações
podem ser utilizadas quando a TCC para insônia não está disponível, quando não há adesão ou quando esse sono está em menos do que 6 horas. Lembrando que o pilar para a terapia cognitivo comportamental para insônia e para o tratamento comportamental da insônia vai ser a higiene do sono. Quando a gente fala de medicamentos, é importante a gente caracterizar que subtipo que é essa insônia. Então, para uma insônia inicial, a gente tem como possibilidade o uso da ramelteona 8 mg, da doxepina 1,6 mg, do zolpidem 5 a 10 mg, ou então a zopiclona 7,5 e a exopiclona na dosagem de 2 a 3 mg. Para o tratamento da insônia de manutenção, o zolpidem de liberação prolongada na dosagem de 6,25 mg é uma opção, ou então a zopiclona de 7,5 mg ou a exopiclona de 2 a 3 mg. Lembrando que, como a gente falou, as drogas E devem ser utilizadas no máximo por 4 semanas, para evitar o risco de dependência. Para o tratamento do despertar precoce, todas as medicações vão ser off-label, mas a gente pode fazer uso avaliando especificamente qual é a clínica desse paciente. E na prática, como é que a gente vai ver, como é que a gente vai tratar, como é que vai vir esse paciente para a gente? Então, paciente, Nívia, 40 anos, vem ao consultório com sintomas de insônia eventual após o nascimento do filho, que hoje tem 5 anos. Ela fala que há 6 meses aumentou a sua preocupação com o sono e que no mínimo 4 vezes por semana ela tem tido pensamentos repetitivos relacionados ao sono, principalmente próximo ao horário de dormir, com frustração, prejuízo no sono, demora muito tempo para pegar no sono e por conta disso ela acaba utilizando o celular para ver vídeos na cama até cair no sono. Ela acha que isso ajuda, mas ela acabou aumentando também o consumo de café e chá mate para ficar mais desperta e acaba ficando até mais tarde na cama. Quando ela consegue, ela também cochila durante o dia e ela diz que está tendo muita irritabilidade durante o dia, com essa preocupação com o sono principalmente. Com uma dificuldade de se concentrar, ela sente que ela não dorme nada e que se mantém sedentária por esse cansaço justamente, tá? Ela fala que a sua mãe já utiliza medicação para dormir e que a mãe fala que a Nívia tem problema para dormir desde que nasceu. Ela diz que nunca fez tratamento para insônia e não tem nenhum tratamento, nenhuma orientação prévia. E aí, qual é a hipótese diagnóstica dessa paciente? A hipótese diagnóstica é um transtorno de insônia do tipo inicial. Ela está tendo uma dificuldade para começar a dormir e fecha a critério todos os diagnósticos aí para um transtorno de insônia propriamente dito. Como é que a gente vai começar o tratamento dessa paciente? Então, começar orientando essa paciente sobre medidas de higiene do sono que a gente viu, né? Encaminhando já para uma terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se tiver qualquer dúvida nesse diagnóstico e não tenha ficado tão claro assim, ou então até para pensar em orientar de uma maneira mais adequada a higiene do sono, a gente pode utilizar o artifício do diário do sono. Tá? E deve utilizar. Então, orientar para essa paciente em específico a necessidade de, mesmo ela estando cansada, tentar iniciar uma atividade física regular, tentar se expor à luz do sol, principalmente pela manhã, tentando reduzir e interromper esse consumo de cafeína até mesmo, interromper esse uso de tela e outras atividades na cama, principalmente esse celular, 2 horas antes de dormir, acaba piorando muito e tendo ainda uma maior dificuldade para começar a dormir, tentar evitar esses cochilos, por mais que esteja cansada, cochilar durante o dia vai aumentar a chance dela ter uma insônia inicial à noite, tá? Orientar já que se ela achou que deitou, rolou para um lado, rolou para o outro, não está conseguindo dormir, ela acha que já faz 20 minutos, não é para ficar pegando o celular e olhando que horas são, levantar, vai para um outro cômodo, tenta fazer alguma atividade relaxante, voltou a ter sono, volta para o quarto, tá? No caso dessa paciente, a gente teria que investigar melhor e ver, ela está dormindo menos do que 6 horas, ela tem a possibilidade ou não de começar uma terapia cognitivo-comportamental para insônia, ou até mesmo já começou, não aderiu, e aí, como é que ficou? Então, caso ela não tenha conseguido aderir, ou está dormindo menos do que 6 horas, ou começou e não teve resposta, a gente pode pensar no tratamento medicamentoso. Nas opções para esse caso, seria
a princípio, a ramelteona na dosagem de 8 mg para essa insônia inicial, e há uma possibilidade também da gente poder manipular a doxepina, por exemplo, inicialmente na dosagem de 1 mg, ou até mesmo não ter vindo resposta, a gente pode pensar numa droga Z até num período máximo aí de 4 semanas. Lembrar que mesmo que a gente faça o tratamento medicamentoso, sempre reforçar a necessidade de fazer essa terapia cognitivo-comportamental para insônia e uma ótima higiene do sono. Bom, então essa foi a aula de transtorno de insônia, espero que vocês tenham aproveitado.